Levante as suas mãos aos céus, em nome de Jesus, toda a igreja, e diga: grandioso Deus e poderoso Pai, a tua palavra, ela diz: abre a tua boca e eu te encherei. Oportunidade. Essa semana eu comentei em Jaraguá que quanto maior o meu adversário, eu digo adversário porque eu tentei jogar futebol, mas não deu muito certo. Não deu muito certo por quê? Porque eu era envolvido em maconha e em cocaína. Eu fumei maconha, eu não outro, fumou maconha, cheirou cocaína até os 18 anos. E eu não consegui ter muito êxito no futebol como era pretendido e como era a minha pretensão, já desde jovem, tanto no futsal como no campo. E quando eu era candidato ao obreiro, surgiu uma proposta. Mas aí eu já estava no coração em servir a Deus e a ter medo de fazer o quê? Fazer a obra. Mas quando enfrentávamos adversários, humanamente falando, no mundo esportivo, na linguagem esportiva, que era mais forte, aquilo nos motivava. Amém? Então, igreja, o Jacó, ele fez da pedra o seu... Gente, pare e pense, vamos usar um raciocínio. Como pode uma pessoa fazer da pedra o seu travesseiro? A mensagem já está mudando, sabia? Estou com a mensagem completa, mas Deus já está mudando tudo. Como pode? É confortável você deitar, dormir e sonhar em uma pedra? A Bíblia diz que Jacó deitou, a Bíblia diz que Jacó dormiu, e a Bíblia diz que Jacó o quê? Sonhou. Ele fez da dificuldade a sua oportunidade. Quando eu tenho a bênção de Deus, e no caso de Jacó, ele tinha a bênção do pai Abraão. Quando eu tenho a bênção de Deus, eu tenho essa capacidade de fazer da dificuldade a minha oportunidade. A pessoa, quando ela tem a bênção de Deus, ela faz da pedra o seu travesseiro. A pessoa, quando não tem a bênção de Deus, ela faz do seu travesseiro o que? Uma pedra. É mais ou menos assim: esse travesseiro não presta. Esse travesseiro não presta. Tem gente que é assim. Mas quando a pessoa tem a bênção de Deus, é o oposto. A postura dela é diferente. Amém? A forma como ela age, como ela fala diante das dificuldades é diferente. Então, por que o Jacó deitou, dormiu e sonhou em uma pedra? Por quê? Porque ele tinha a bênção de Deus. E às vezes as pessoas desprezam as pedras. Desprezam ou não desprezam? É aquela historinha, né? Que todos passavam por aquele caminho e reclamavam porque tinha uma pedra no caminho. As pessoas pensavam: o rei, nós pagamos impostos, somos fiéis, não tem ninguém para tirar essa pedra do nosso caminho. Aí todos se desviavam daquela pedra, amaldiçoavam dele, mandavam ele para o inferno, todo mundo. Aí um certo dia passou um rapaz simples, com um cavalo, e quando ele se deparou com aquela pedra, os demais passavam de charrete, de carroça, e desviavam da pedra. Ele desceu do cavalo, pegou aquela pedra e afastou ela, procurou tirar ela do meio do caminho. Quando ele afastou aquela pedra, ele encontrou debaixo da pedra um saquetel. E dentro desse saquetel tinha um valor extraordinário em ouro e um convite de honra para ele jantar junto com o rei daquela cidade. Vamos aplaudir o Senhor. Gente, não despreze a pedra. Amém? Então, na pedra tem bênção. Diga: na pedra tem bênção. Não despreze a pedra, não.
Amém? Então tem muitas pessoas desprezando a pedra. Talvez você está aqui nessa noite enfrentando uma dificuldade. Faça dessa dificuldade a sua o quê? Oportunidade. 3 exemplos simples. A Bíblia diz em Mateus 3 que João Batista apareceu pregando no deserto. O João Batista, ele não se destacou nas campinas. Ele se destacou na onde? No deserto. O Sadraque, Mesaque e Abednego se destacaram na onde? O Daniel se destacou na onde? Na cova dos leões, mesmo recebendo o edito que o homem que fosse pego fazendo alguma oração a outro Deus seria lançado na cova dos leões. E o Daniel fazia quantas orações por dia? 3, é que eu estava conversando com os pastores. Quando você tem convicção, ninguém convence você ao contrário. Amém? Então Jacó ele tinha convicção que Deus era com ele. O João Batista tinha convicção que Deus era com ele no deserto. O Daniel tinha convicção que Deus era com ele na. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Livrou? Deus livrou Daniel dos. O Sadraque e Mesaque tinha convicção. Tanta convicção que quando foram fofocar para o rei, que os 3 foram os únicos que não se encurvaram diante daquela imagem feita por Nabucodonosor. Nabucodonosor pediu para que trouxesse Sadraque, Mesaque e perguntou para eles: é verdade, Sadraque? É verdade, Mesaque? É verdade, Abednego, que vocês fizeram caso do meu decreto? Olha, eu vou dar uma chance para vocês, hein? Se vocês se encurvar, é tranquilo. Porém, se vocês não se encurvar, olha a fornalha acesa. Olha lá o fogo aceso. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam para o rei? A Bíblia diz que os 3 responderam juntos. Os 3 responderam em uma só voz, falando a mesma língua. Ó rei, olha para nós. Quanto a isso, nós não havemos de responder. Olha a convicção. Olha eles fazendo da sua dificuldade a sua oportunidade. Quanto a isso, nós não havemos de responder. Pois fique sabendo que o Deus a quem nós servimos vai nos livrar das tuas mãos e do quê? E da fornalha. Resumindo, igreja, pode nos jogar aonde? No fogo. Pode. A palavra diz que o rei, ele ficou tão irado que o rosto dele ficou desfigurado. Ele ficou tão transformado que ele pediu para que aquecesse a fornalha quantas vezes mais? 7 vezes. Olha só. E os homens que colocaram as mãos em Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha, foi que morreram. E por que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados? A Bíblia diz que Deus declarou: eu sou fogo o quê? Consumidor. Eles uniram fogo com o quê? Amém? Fogo com fogo. Não é verdade? Fogo, eles eram fogo. Por isso que quando eles colocaram a mão deles, eles morreram queimados. Vocês sabiam disso? Tudo bem que foi o calor da fornalha, mas eles colocaram a mão deles. Então não brinca com fogo. Amém, igreja? Não brinca com fogo. Então quem mexer com você está mexendo com quem? Com fogo. Foi o que Deus falou para Abraão. Abraão, quem te abençoar está? E quem te amaldiçoar? Me dá uma fazenda para você ver. Você está abençoado. Amém, igreja? Não é para tanto, né? Aí você chega no pastor, vem cá, pastor, dê os 3 aqui. Sadraque, Mesaque. Amém? Esse é o Sadraque. Boa noite, pastor. Esse é o Mesaque. E esse é o Abednego. Você fala: vou dar um terno no pastor. Você precisa abençoar. Não, mas não é sério, isso não é bíblico. Isso é bíblico. Aí a pessoa vai falar: aí o pastor humilde, né? Imagina. Que isso? Se preocupa com isso, eu preocupo com 2, irmão. E para mim, com auxiliar. Amém?
Então, igreja, quando você abençoa, você é abençoado. Agora, quando você amaldiçoa, você também é o quê? É amaldiçoado. Foi isso que Deus declarou no ministério de Abraão. Não foi isso? Quem te abençoar está o quê? Abençoado. Por isso que eu não gosto que fale de pastor. Fico falando mal de outras igrejas. Amém? Você não sabe se aquela pessoa passou. Entendeu? Mas vamos na mensagem rapidamente. Então você fica com uma introdução. Obrigado, pastores. Para você fazer da sua dificuldade a sua o quê? Oportunidade. Abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas na onde? Em Canaã da Galileia. E estava ali quem? Mãe de Jesus. E foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Versículo 3. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o que, igreja? O que, igreja? Não tem vinho. Não tem vinho. Essa mensagem, ela nos abrange e nos mostra muitas coisas. Vocês sabiam que tem pessoas que são de Jesus, tem Jesus na sua família, tem Jesus no seu casamento, tem Jesus na sua empresa, mas são poucas as pessoas que estão dando falta. Perceba, igreja, que a Maria, ela deu o quê? Ela deu falta do quê? Do vinho. Tem pessoas que estão levando uma vida de uma maneira, de uma forma natural. As pessoas já não estão dando mais o quê? Mais falta. O ser humano, ele está perdendo o sentimento, a sensibilidade. A Maria, quando ela percebeu que acabou o quê? O vinho. E vinho, ele é sinônimo de alegria. Acabou o vinho, acabou a alegria. A Maria imediatamente se dirigiu a quem? Ao Senhor Jesus. Então, o que nós vamos aprender aqui? São 3 tipos de pessoas com 3 atitudes diferentes na hora da falta. Tem aquela pessoa que sente falta e grita. Amém? E foi o caso de quem? De Maria. Bacana. Tem aquela pessoa que não sente o quê? Falta de nada. Falta de nada. E tem aquela pessoa que sente falta e fala com a pessoa errada. Você sabia que na hora da falta, se você falar com a pessoa errada, você vai ser dirigido, orientado erroneamente? Sim ou não? A Maria falou com a pessoa certa. Pastor, eu estou sentindo falta de algo na minha vida. Algumas pessoas já têm observado, têm sentido essa falta. Algumas têm se acostumado. Ah, tá bom. Tá bom. Tem aquela pessoa que sente falta e fala, mas ela fala com a pessoa errada. Então, se você fala com a pessoa errada, a pessoa ela vai te instruir erroneamente. Amém? E tem aquela pessoa que sente falta e fala com a pessoa que é com a pessoa certa. Com quem, ou para quem, ou a quem você tem se dirigido na hora do quê? Da falta. Ou você não tem sentido falta. Ou você já não faz mais caso do quê? Da falta. A Maria fez caso da falta. Fez ou não fez? O que a Maria fez? Percebendo que acabou o vinho, ela falou com quem? Ela falou com Jesus. E tem pessoas que já não falam mais com Jesus. Ah, Deus tem outras coisas mais importantes.
para cuidar. Não é assim, igreja? É assim que o demônio vai enganando as pessoas. Deus não vai dar importância para essa falta que eu tenho. Isso é normal, está acontecendo com todo mundo. Eu não tenho vinho, mas eu tenho o quê? Eu não tenho vinho, mas eu tenho o quê? Gente, água é natural. Amém? Água é natural. Eu não tenho vinho, mas eu tenho. O importante é que eu tenho água. O importante é que eu tenho água. E essas pessoas, elas vão levando a vida, uma vida de água, uma vida natural. Tem pessoas que chegam na igreja e não sentem mais a presença de Deus. E algumas, às vezes, quer criticar a igreja, quer criticar o pastor, mas ela esquece que ela é a igreja. Amém? Ela esquece que a falta está nela. Compreenderam? E ao invés dessa pessoa falar com Jesus em prol da tua igreja, em prol do seu pastor, dos seus obreiros, da sua cidade, ou ela se cala, ou ela vai falar com uma pessoa que é uma pessoa errada. Pastor, eu estou observando, eu estou percebendo que tem uma falta na minha vida. O que está faltando na sua vida? Seja no casamento, na vida espiritual, na vida profissional, que implica a vida financeira também, seja nos estudos. O que está faltando? Igreja, fale com quem? Fale com Jesus. Amém? Fale com a pessoa certa. E foi isso que a Maria disse. Jaraguá do Sul, nós temos ali uma comunidade muito grande de católicos, como também de luteranos. E algumas pessoas do catolicismo, nossos irmãos católicos, alguns acham que nós somos inimigos deles. E falamos mal de quem? De Maria. Eu falo bem de Maria. Amém? Eu falo bem de Maria. Falo super, mega bem de Maria. E ainda digo, Virgem Maria, antes de casar com quem? Com José. Amém? A Maria foi uma mulher escolhida, uma mulher bem-aventurada. Foi ou não foi? Nós vemos aqui que a Maria era uma mulher sábia. E a Bíblia diz que a sábia edifica o quê? A casa. Então, se na hora da dificuldade, se na hora da falta, você falar com a pessoa errada, igreja, vai dar tudo o quê? Errado. Legal. Pastor, eu estou sentindo falta. Bom, mas que você fale com a pessoa certa. Amém? Tem aquela pessoa que sente falta e fala com a pessoa errada. Tem aquela pessoa que sente falta e não fala o quê? Nada. E tem a pior, aquela que não sente falta de nada. Compreenderam? A escala. Tem a que sente falta e fala com a pessoa certa. Tem a que sente falta e fala com a pessoa o quê? Errada. Tem a que sente falta e fica o quê? Calada. E tem a que sente, e a que tem aquela que não sente falta. E você? É qual dessas pessoas? Amém? Nesse caso, nós temos que ser Maria. Diga amém, igreja. Nós temos que se dirigir a quem? Jesus. Porque ele disse, clame a mim e responder-te. Anunciar-te-ei coisas que grandes e firmes, que ainda você não sabe. Tem muitas coisas que nós não sabemos e que Deus ele tem interesse em fazer que nós viemos a saber, mas muitas vezes nós não sabemos porque nós não nos dirigimos a Ele. E por que muitas vezes não nos dirigimos a Ele? Por causa do medo, da timidez. Gente, olha o que diz a palavra de Deus. Aí nós voltamos aqui no livro de Salmos, capítulo 81, versículo 10. Aí voltamos para o 2, para terminar. Salmos 81, 10. Eles colocam aí, isso, maravilha aí. Ou vocês querem ler? Vamos ler na TV? Vocês ficam em João 2? Vamos ler então, toda a igreja. Em voz alta, pastor, vamos lá? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra. Vamos lá, igreja? Abre bem a tua boca e te encherei. Como Deus vai encher uma pessoa de boca, o quê? Fechada. O que a Maria fez na hora da falta, igreja? Abriu a boca.
boca. E ela abriu a boca para a pessoa certa. Ela se comunicou com a pessoa certa. Ela relatou para a pessoa certa. Digam graças a Deus. É o que você tem que fazer. Amém? Porque se ela fala com a pessoa errada, ela iria receber uma direção. Mas uma direção que é: sai da igreja. Sai da igreja. Essa igreja prega dízimo. Essa igreja prega oferta. Essa igreja só quer dinheiro. Essa pessoa é uma pessoa errada. Essa igreja herege. Eu sei que herege. Se a pessoa quer levar para o lado da teologia, nós levamos. Se ela quer levar para o lado da psicologia, vamos levar também. Se ela quer levar para o lado carnal, como Paulo disse, não vos pude falar como espirituais. Amém? Nós vamos conversar também. Entender, igreja? O que você tem que acreditar é na palavra, é isso. Então, quando você, na hora da falta, se você fala com a pessoa que é errada, você vai tomar atitudes erradas. E quantas pessoas nós conhecemos na igreja, que saiu da igreja, que saiu da presença de Deus e que deixou de provar um grande milagre por causa disso? Sim ou não? Por quê? Porque na hora da falta, ela procurou a pessoa que é errada. Então a pessoa errada, ela vai te conduzir, ela vai te dirigir erroneamente. A Maria disse com a pessoa que é certa. A Maria abriu a boca para a pessoa que é certa. E Jesus é a pessoa que é certa. Ele disse: vinde a mim do jeito que estás. Aquele que vem após a mim, de maneira alguma eu lançarei o quê? Igreja, Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Amém? Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por qual mérito o ladrão na cruz foi no paraíso? Me responda, igreja. O ladrão na cruz, a palavra ladrão, nós falamos, é malfeitor. O que é malfeitor? No direito, é aquele que pratica malfeitorias. Aqueles dois ladrões que estavam, a Bíblia diz que estava Jesus no meio, um à direita e outro à esquerda, só praticaram malfeitoria. É os transgressores, transgressor da lei. Amém? Eles transgrediram as leis. Então, o ladrão na cruz, ele foi preso, julgado e, por fim, condenado. E lá na cruz, ele abriu o quê? A boca para a pessoa certa. Digam amém. Amém. Ele abriu a boca para a pessoa certa. Aos 45 do segundo tempo. Porque dali ele ia direto para onde? Inferno. Porque ele já estava o quê? Perante Deus e perante quem? Os homens. Então ele foi inteligente. Ele percebeu que o outro ladrão criticava Jesus: você não é o Cristo, salva-te dele, blá 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 blá, toda aquela coisa. Ele falou: ei, você não teme a Deus, não? Você não respeita, não? Olha só que inteligente, né, igreja? Olha só. Ele nenhum mal cometeu. Nenhum mal ele fez. Nós estamos aqui pelos nossos próprios atos. Os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas transgressões, os nossos pecados. E ele morreu na cruz para levar os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas maldades, as nossas doenças. Nós estamos aqui pelos nossos atos. Mas ele tem o mal dele. A inteligência dele. Senhor, vamos lá? Quando estiveres no teu reino, lembra-te, ele falou com a pessoa que é. Por que com a pessoa certa? Porque é Senhor e não esquece e que tem o reino. Diga amém. Ele abriu a boca para a pessoa que é. E o que Jesus respondeu para ele, igreja? Ainda hoje, no paraíso, comigo está. Então hoje, pode mudar. Pode ou não pode? A partir de hoje, você pode também provar essa transformação. Diga um amém. Amém. Não é 7 de setembro? Você não quer a sua independência? Não é o grito da liberdade? Não é o grito da vitória?
Compreenderam, igreja? Mas você vai gritar para quem? A quem? O ladrão na cruz falou com quem? Com a pessoa? Em Mateus 5, Jesus sobe no monte e fica estudando com os discípulos. Por causa da multidão que vinha de Decápolis, aquele monte de gente. Então Jesus, ele subiu para o monte e a Bíblia diz que os seus discípulos sentaram junto com ele. E ali ele começou, bem-aventurado, não é isso? Em Mateus 8, a Bíblia diz que Jesus o quê? Desce do monte. Quando Jesus desce do monte, a primeira pessoa que se dirige a Jesus era o leproso. Era o leproso. E o que o leproso disse para Jesus? Senhor, se quiseres, pode o quê? Me purificar. Amém? O homem não quer. A lei não quer. Vocês sabem para que serve a lei? Quem sabe para que servia a lei, igreja? A lei. A lei era como um espelho. A lei é como um espelho. A lei só apontava. Por exemplo, você olha no espelho, ele aponta cabelo branco, não aponta? Aponta ruga, pé de galinha, pé de pato. A mulher passa o batom, aponta que borrou, não aponta? Mas eu lhe pergunto, o espelho limpa? O espelho limpa, igreja? O espelho purifica? Ele resolve o problema? Faz assim com o dedo. Ele só o quê? Ele só aponta. Então a lei, ela só apontava. Por isso que o apóstolo Paulo classifica a lei como maldição. Ele fala que Jesus nos resgatou, Cristo, de debaixo da maldição do quê? Da lei. Quanto mais lei, mais o povo quê? Piorava. Veja o nosso país. Não é verdade? Quanto mais lei, mais o povo piorava, mais o povo piorava. Mais o povo piorava. Mais piorava. Então o leproso, ele já estava por aqui, ó. Ele falou, eu vou na pessoa certa. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus imediatamente, eu fica o quê? Limpo. E Jesus tocou nele, e ele ficou limpo daquela lepra. Deus vai te encher. Digam graças a Deus. Agora é o momento, igreja. Mas com a pessoa o quê? Aí Jesus, para mostrar para a lei que ele vem trazer a graça, graça é favor imerecido. Graça é comprar sem o quê? Dinheiro. Graça é privilégio de quem? De Deus. Isso é graça. Jesus falou, agora você pega uma oferta, vai ao sacerdote, estrega no nariz dele, como eu estava falando com os pastores da irmã lá na Paraíba. Vai lá e mostra para ele. Ó, está aqui, ó, a oferta que foi designada por Moisés. Amém? Agora eu posso compreender, igreja? Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Jesus nunca brigou com a lei. Trouxeram uma mulher que foi pega no próprio ato de adultério, não foi isso? Senhor, está a lei aqui, ó. Na lei de Moisés, que é a lei mosaica, as tais devem ser apedrejadas. Mas por que só trouxeram a mulher e não trouxeram o homem? Porque fazia parte do partido deles, hein? Só trouxeram a pobre da mulher. Gente, eles colocaram aquela mulher diante da pessoa, o quê? Diga amém. Amém. O ladrão na cruz, ele foi colocado do lado da pessoa certa. É isso que você tem que decidir hoje. Amém, pastor? Amém. É estar do lado da pessoa certa. Falar com a pessoa o quê? Certa. Você quer ser grande? Quem quer ser grande? Fala com pessoas grandes. Anda com pessoas grandes. Anda com pessoas grandes. Então eles ajudaram, eles promoveram aquela mulher. Promoveram ou não promoveram? Aí Jesus pegou a lei e rasgou? Não, tudo bem, a lei de Moisés diz isso. E a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo na areia, na terra. Amém? Ele estava trazendo um novo mandamento. Por isso que o Thales cantou, né? Escrito pelo dedo de Deus. Amém? Ele estava escrevendo um novo mandamento. Jesus disse, mas aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira. Todos deixaram a pedra e saíram de cabeça baixa, sem rumo. Jesus olha para aquela mulher e pergunta, aonde estão os teus acusadores? Quem te condena? Nem eu te condeno. Ô mulher,
Eu quero que você vai, mas não peque. Não peques mais. Deus quer que você vai. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Quer ou não quer? Fala isso para o seu irmão, abre a boca e fala: Deus quer que você vai. Igreja, mas como você vai se você fala com a pessoa o quê? Quem está me compreendendo? Levante a mão. Como que você vai se você só fala com a pessoa errada? Se você é instruído pela pessoa errada? Se você conversa com a pessoa errada? Ou com pessoas ruins, com pessoas piores? Porque nesse mundo nós estamos cheios de pessoas ruins. Pessoas que já perderam a sensibilidade. O homem hoje, ele vale por aquilo que ele tem, não é isso? E Jesus sempre trabalhou com aqueles que não tinham. Por isso que está escrito em Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar quem? A eleição de Deus, Deus não usa os métodos que o homem usa para eleger alguém. O homem elege o outro por aquilo que ele tem. E Deus não, ele nos elege por aquilo que nós não temos. O Gideão era o mais pobre da família de Manassés. O Davi era o menor da sua casa. Entenderam? É sempre o menor. É sempre o pior. E talvez você está se sentindo assim. Você está sentindo essa falta. Você está sentindo essa necessidade. Então é hoje. Mas se você falar com a pessoa, então você vai. Eles colocaram a mulher adúltera diante da pessoa certa. Amém? Maria falou com a pessoa, para terminar a mensagem. Quando você fala com a pessoa certa, o que acontece? Disse-lhe Jesus, versículo 4 de João 2: mulher, que tenho eu com quem? Contigo. Ainda não é chegada a minha? Irmãos, Jesus chamou Maria de mãe. Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora, o meu tempo, o meu período. Igreja, quando é o fim para nós, é o começo para quem? Para Deus. Diga-me amém. Quando você fala com a pessoa, se você fala com a pessoa errada, não é isso? Maria disse que Jesus acabou o vinho, acabou a festa. Jesus falou: não acabou não, porque ainda não é chegada a minha hora. É natural que quando a pessoa quer uma resposta, ela quer uma resposta que lhe agrada. Você viu a resposta que Jesus deu? Humanamente falando, Jesus ele foi autêntico com Maria, ele não foi ignorante, mas ele foi direto, foi ou não foi? E a Maria entendeu. A Maria teve um entendimento. Quando ela falou para Jesus que acabou o vinho, e Jesus respondeu para ela: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora, ela não ficou magoada, ela não ficou triste, ela não fez panelinha. Olha, gente, eu fui ali falar com meu filho Jesus, e ele está muito bravo, hein? Acabou o vinho, e ele falou que não tem nada a ver com isso. Então sabe o que vocês fazem? Vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Já não vai ter mais festa. Talvez não tenha mais festa no seu casamento. Começa a falar com a pessoa certa, que é Jesus. Não tem mais festa de família. Fale com a pessoa certa. Amém? Então, se você fala com a pessoa certa, é aqui que vai conjuginar. Você vai ter a direção a Maria teve a direção. Sabe qual a direção que a Maria teve? Vamos lá, igreja? Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos. Ela chegou, chamou os empregados: vem aqui, por favor, os pastores, me ajudem. Sobe os três. Isso, rapidamente. O pessoal, vem aqui. Maria daquele jeito. Olha, acabou o vinho. Você sabe, quando acaba o vinho, acaba alegria. Deixa eu falar com Jesus. Olha só, acabou o vinho. Ele me deu uma chamada. Ele me deu uma bomba escura que eu estou até pronto até agora. Eu estou sem chão. Mas tudo bem. Eu não entendi. Ele vai fazer alguma coisa. Mas ele só vai fazer alguma coisa
se nós colaborarmos. Amém? Se nós fizer o que Ele vos disser. Se Jesus falar para pular, o que nós vamos fazer? Pular, vamos lá. É pular. Tá certo? Se Jesus falar para a gente ficar rodando o braço, nós vamos ficar fazendo o quê? Entendeu? Se Jesus falar para nós dobrarmos o joelho, nós vamos dobrar o joelho. Se Jesus disser para a gente para nós ficarmos quietos, vamos ficar o quê? Gente, eu entendi. Ele vai fazer alguma coisa aqui. Então, para ele fazer alguma coisa, para encher, porque eu já abri a boca e falei com ele, nós só precisamos obedecer. Pode ficar aqui, pastor. Diga obedecer. Amém? Nós só precisamos o quê? Obedecer. A Maria, se fosse uma mulher má, se tivesse falado com a pessoa errada, ela tinha recebido a direção o quê? Ela entendeu que Jesus ia fazer algo naquela falta. Igreja, quando você fala com Jesus na hora da falta, você tem o entendimento, você tem a visão que alguma coisa vai acontecer. Diga amém. Seu bolso pode estar vazio, você pode estar desempregado, seu casamento pode estar falindo, você pode estar pensando em baixar as portas. Mas quando você fala com Jesus, igreja, mesmo você não vendo, mas você está o quê? Crendo. Você começa a crer. Começa ou não começa? Você é cheio. Você é cheio da visão, da unção, da direção. Você fica animado. Ainda que você não tenha o quê? Nada. Amém? Ainda que você não tenha nada. As pessoas chegam aí, você está trabalhando? Eu já tenho 7 portas aqui. Tem 7 propostas. Amém? Igreja, ninguém te deu uma. Mas dentro de você, você já tem quantas? 7. E o seu filho melhorou? Olha, meu filho já está uma bênção. Amém? Por que você fala que o seu filho está uma bênção? Não é hipocrisia. Porque você falou com a pessoa o quê? Então, quando você fala com a pessoa certa, na hora da falta, quando você abre a sua boca, você tem uma direção certa. Você tem a certeza. Amém? E aquilo vai mudar. A Maria tinha tanta certeza, tanta convicção, que ela não fez fofoquinha. Ela não saiu reclamando, murmurando. Ela fez isso, igreja. Ela chegou para a galera e falou: gente, vamos fazer tudo que ele nos disser. Porque se nós fizermos o que ele mandar, olha, vai ter festa aqui novamente. Digam graças a Deus. Então foi o que aconteceu no versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde, igreja, o milagre é natural ou sobrenatural? Igreja, água é natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Muitas pessoas estão acostumadas com o quê? Com o natural. Gente, você dá água e Jesus te dá o quê? Vinho. A palavra de Deus diz que o mestre Sala, quando provou aquela água que foi feita em quê? Em vinho, ele não sabia, porque ele era conhecedor de vinho. Ele degustava o vinho. Amém? Ele sabia de onde que vinha o vinho. Não, esse veio do Chile, esse veio da França, esse veio de Portugal, esse veio da Serra Gaúcha. Ele sabia ou não sabia? Só que esse ele não sabia de onde o quê? Gente, nós não sabemos como o milagre vai acontecer, mas nós sabemos que ele acontece. Amém? É o que o pastor Jaime sempre ensina. O pastor Jaime sempre ensina, não com essa frase. Ele sempre fala: eu creio em milagres. Eu creio em Deus e creio em milagres. Se Deus não fizer um milagre, eu continuo acreditando em quem? Em Deus. Então nós não sabemos aonde vai vir, mas vai vir. Amém? Igreja, vai vir. Eu não vim brincar aqui não. Eu vim dar um grito da liberdade. Abra tua boca e eu. Então o que nós estamos aprendendo, igreja? Falar com a pessoa na hora da falta. Amém? Você vai ter a direção certa. Ele não sabia de onde veio. Aí terminamos aqui. Se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e era uma cultura, era costume.
E quando já tem bebido bem, então é inferior. Mas tu guardaste até agora o bom que é. Irmão, terminamos. Gente, o melhor está com quem? Com Deus. O melhor está com Deus. Poxa, pastor, já provei tantas coisas boas. Ainda não. Não é verdade? Eu vi ontem uma fila aqui para o pessoal, negócio de boate de funk, não é isso? Do outro lado da avenida aqui não tem uma danceteria, como que é o nome? Isso, até lembrou o nome da banda dos anos 80, 14 bis, né? Ele é o 14 bis. 14 bis, radiotáxi, não é isso? Gente, mais uma fila, e você fala, meu Deus, o que é isso? Aquilo ali para eles é sinônimo de quê? De alegria. Mas Jesus disse que a minha alegria é a alegria o que é? Completa. Amém? Então, às vezes, nós nos apegamos em coisas que realmente não é verdade. E para nós aquilo é uma verdade. E talvez você está nessa aí, você está nessa viagem, vamos dizer assim. Eu já tive um carro bom. Minha esposa já foi tão legal. O meu marido já foi tão bom. Igreja, agora ele vai ser maravilhoso. Diga amém. Tacar vinho nele para você ver. Não precisa tomar vinho não, tá, igreja? Amém? Fala com Jesus para você ver. Diga, eu tomo posse. Não é verdade, igreja? Você vai começar a provar. Eu já tive 2 casas, já tive 3 casas. Já tive um cavalo para cada um passear. Já tive não sei quantas juntas de boi. Hoje eu mal vi uma bicicleta. Então, na sua concepção, na sua ciência, na sua visão, você já provou o melhor. Você vai provar o melhor. Aplauda o Senhor. Amém? O que Jesus falou, igreja? O que Nessara reconheceu? Ele não sabia de onde veio. E que Jesus fez tudo ao contrário. Porque era natural que servisse o melhor vinho. Quando o pessoal já estava bem alegre do vinho, aí eles davam o quê? Inferior. A galera já está bem, né? Está lá de Bagdá mesmo, já está todo mundo, né, agitado, já está todo mundo alegre. Então, agora dá um inferior, ninguém mais quer beber. Jesus fez ao contrário. E às vezes Jesus, igreja, para terminar, ele permite que nós sentimos o quê? Uma falta. Amém? Para nos encher. Diga amém. Abra a tua boca, eu te encherei. Vamos ficar de pé. Diga